como prometido, estou aqui agora para dar dicas em relação a esse novo normal, né? Estamos de volta ao nosso lar e assim, nunca é tarde para desenvolvermos nossa melhor versão. Então, não fique abalado, tente tirar sempre o lado bom, porque em tudo na vida, gente, existe o lado bom. Tudo na vida existe o aprendizado, que é muito importante. E vamos olhar agora para o nosso interior, tanto do nosso corpo quanto do nosso lar. No início da pandemia, desenvolvemos diversos projetos em relação a esse novo normal, a questão do home office, a questão das crianças em casa estudando. Muitas vezes as crianças, por exemplo, passavam o dia inteiro na escola, no integral, fazendo atividades também na escola, tanto a parte de atividade física quanto as atividades de casa eram feitas na escola. E o que aconteceu? Essas crianças muitas vezes não tinham nem a bancada de estudo no quarto, na casa, porque não tinha necessidade. Era muito mais a questão do desenvolvimento em relação a brincadeiras, ao que ela fazia nos momentos que estava em casa, que era logo no início da manhã, no início da noite, para dormir, para descansar, e o fim de semana, que é a parte da diversão, né? Então todas as questões, todas as nossas e de nossas crianças, a questão das utilizações do nosso lar mudaram. Então, a questão do home office, quando você fala, poxa, meu trabalho é em casa e eu não tenho um ambiente para isso, crie. Você não precisa ter um ambiente só para isso, mas um cantinho que seja. O que é importante é que você esteja um ambiente com iluminação boa, porque para estudo e trabalho é importante. O que é importante também é a questão da acústica. A acústica pode atrapalhar o desenvolvimento de qualquer processo, então pense nisso, na questão da acústica também. E a questão da temperatura. Eu não consigo trabalhar com calor, por exemplo. O calor me atrapalha na vida. Eu não gosto de calor em geral. Então, eu vou buscar o quê? Algum lugar fresco, algum lugar que mesmo que não tenha a questão do ar-condicionado, que seja um pouco mais fresco, uma varanda, por exemplo, consegue botar uma mesinha no cantinho. Muitas pessoas gostam de trabalhar, inclusive, no chão, na cama. O importante é você estar confortável. E esses 3 fatores ajudam a você ficar confortável. Então, esse vídeo eu prometi em relação a como eu estou fazendo, em relação ao JL Arquitetura, em relação ao escritório. No início do escritório do JL, eu já tive um escritório presencial. Depois eu parei o escritório presencial porque eu não estava vendo a demanda para isso. E hoje retornamos ao presencial em meio à pandemia. Por quê? Porque, graças a Deus, estamos expandindo. E é o que eu falei bem no início. Nunca é tarde para desenvolvermos nossa melhor versão. Então, desenvolva a sua da melhor forma possível. Cada um tem a sua melhor forma possível. E assim, agora que estávamos finalizando, temos já uma sala. E essa sala está atendendo a equipe da melhor forma possível, mas cresceu. E com isso, crescemos também, novamente. E a sala acabou de ficar pronta. Essa segunda seria um dia que eu iria juntar a equipe toda para fazermos produção juntos, seria um negócio bem legal. E foi quando tivemos o lockdown. Então faz parte a equipe agora estar digital em relação ao arquiteto, estagiário lá do escritório. E alguns pontos específicos me ajudam a conduzir da melhor forma possível essa equipe. E eu vou dar essas dicas para vocês. Então, primeiro, já falei em relação ao local, né? O local que você vai estar em casa é o que eu falo para a equipe também. Esteja essa questão da iluminação, acústica e temperatura.
para você ter um ambiente para você trabalhar, que você vai render muito mais com esses 3 pré-requisitos. A questão da rotina, gente, a rotina é muito importante, a rotina faz parte do dia a dia. Como sua criança tem a rotina na escola, todos os dias, por exemplo, minha filha, 7h30 às 12h, tem a rotina, 10 horas da manhã é a hora do intervalo, é a hora do lanche, pode descansar um pouquinho. Isso faz com que o objetivo que estamos buscando alcançar seja da melhor forma possível, né? Se podemos falar assim, porque é complicado, realmente é muito complicado essa questão da escola digital, mas ajuda. Melhor do que se não tivesse uma rotina, por exemplo. Então, eu prego isso lá no escritório, a questão da rotina, a questão dos horários. Por exemplo, eu tenho um estagiário que falou pra mim, bem sincero, e falou: Ju, eu não estou conseguindo desenvolver tão bem à tarde. Posso trabalhar à noite? De 7 às 11? Tranquilo, porque eu trabalho à noite também. Eu sei, eu entendo o que é isso. E assim, como eu nesse horário também estou acordada, eu posso dar toda a assessoria para ele. E se ele vai desenvolver melhor, o padrão JL vai estar melhor. Iremos trabalhar de uma forma mais rápida e boa, por que não? Entende? Então, hoje eu tenho uma equipe de manhã, de tarde e à noite trabalhando. Então, cada um no seu melhor horário. E eu estou, em todos os momentos, disponível o tempo inteiro para poder dar qualquer assessoria, para poder tirar dúvidas. O digital cresceu nesse ano, que fez um ano agora, né? Nesse ano, demais. O digital, a gente evoluiu 5 anos em um ano, se é que não foi mais. E precisamos pegar esse digital ao nosso favor, entende? O nosso favor, por exemplo, uma coisa que eu já usava e que hoje eu estou expandindo muito é a questão das nuvens. Eu falei, né? Eu já tive presencial, fui para o digital e agora estou no presencial de novo. Em todos esses momentos com minha equipe, até para não perder a questão dos arquivos, eu sempre usei a nuvem. Existem diversos modelos de drive, diversas plataformas de drive que você pode utilizar e colocar os arquivos lá. Então, todos os arquivos do JL eu deixo na nuvem, em um drive. E é um drive que, na verdade, antigamente eu tinha apenas exemplos e os arquivos que estávamos utilizando. Ah, você acabou de fazer tal coisa? Bota no drive. Eu pego aqui, corrijo, faço todas as observações, passo digitalmente também e aí vamos seguindo. Só que eu tive a necessidade agora de aumentar o drive. Tem muito arquivo, então agora a gente está organizando para aumentar a questão do drive e ao invés de colocar apenas alguns exemplos e apenas o que estamos usando, eu vou botar tudo, todos os arquivos. Por quê? Porque muitas vezes eu falava, pega o arquivo como exemplo de tal pessoa. Ele poderia não estar no drive na hora e eu precisaria ir pegar, entende? Então, tudo para facilitar o seu dia a dia, tudo que te ajude a ser mais rápido, a otimizar o seu tempo, isso vai otimizar o tempo, a qualidade e você vai poder gerar muito mais coisas, entende? Então, assim, a rotina, o horário e o cumprimento desse horário é muito importante, não só para eles, não só para a criança, mas para mim também. Então eu tenho uma rotina, eu tenho um horário que eu cumpro muito bem, independente de estar aqui ou de estar na rua, independente do lockdown. Por quê? Porque essa rotina me faz eu conseguir executar meu serviço de uma forma muito mais primorosa e executar mais serviços. Então é muito importante. Eu cumpro o horário porque assim, 9 horas eu tô em um lugar, eu sei que 11 eu tô em outro, 1 hora eu tô em outro e muitas vezes eu embolo realmente essa questão dos horários de almoço. Por quê? Porque não é a minha prioridade. Então priorize e coloque tudo em sua rotina. A questão do contato. O contato, como eu disse, o contato é diário. Então eu tenho equipe de manhã, de tarde e à noite. Todo o primeiro horário, de manhã começa às 9. 8 e pouca, ou até antes eu já falo, me dá notícia, tá precisando de alguma coisa, já começo a conversar. Então todos os estagiários eu mando mensagem diariamente e
tem esse contato diário, por quê? Para otimizar mesmo. Não é só ter dúvida, não. Ah, fez uma coisa, me manda, tá ok? Ok. E a gente vai evoluindo, crescendo de uma forma muito melhor. Então, o que eu falei do Drive, por exemplo, não é só tirar dúvida, é questão da correção também. Eles desenvolvem. Minha equipe hoje está... eu formo uma equipe que eu quero que um some para o outro. E aí, gostou? Eles sugerem também, sabe? A sugestão, poxa, ó, gostei, botei um quadro aqui, veja se tá ok, pô, tá ok. Então, não é só o Drive. Eu utilizo muito o celular. O celular, a questão do WhatsApp tá aqui comigo o tempo todo, muitas vezes manda o arquivo pro Drive. O Drive eu preciso parar e olhar aqui. Tá aqui no computador, e eu não tô no computador o dia inteiro. Então, assim, tem grupo no WhatsApp, por exemplo. Existem outras plataformas no celular, que o celular você pode fazer muito mais rápido, né? Eu pego, ó, essa canetinha, por exemplo, que tem o touch. Ó, desenha no celular. Quem tem tablet que gosta de usar também, o iPad da vida. Você pega, desenha e dá o retorno. O retorno é assim, ó. VaptVupt, o tempo inteiro, com a equipe, o tempo inteiro. Poxa, eu tive uma ideia agora, um insight. O que é que eu faço? Ó, o horário dele pode ser o da noite, lembra? O de 7 horas da noite, às 19. Eu tive um insight agora. Não precisa me responder agora, não é horário de trabalho, mas eu já pego, faço o desenho e mando. Às 7, ele me responde. Muitas vezes a equipe, como a gente tem um contato muito direto mesmo, eu sou muito aberta, às vezes responde antes e, tá bom, massa, ou então, poxa, por quê? Eu explico o porquê de cada coisa. Ó, vamos fazer tal coisa, poxa, não é melhor tal coisa, X coisa não, poxa, mas Y resolve, é muito mais barato. Então, tem todo esse contato, faça isso, porque otimiza e faz com que todos aprendam. Eu aprendo com eles diariamente e eles aprendem comigo, então seja aberto, faça esse contato, vocês vão crescer, tudo cresce. A energia gera energia. Questão de obra nesse momento. O que acontece? Pesquisei muito em relação à questão da obra do lockdown, particularmente falando agora, e eu tenho obras que pararam e tenho obras que continuam. Por quê? Porque a obra em si, o governo não parou. O governo não obrigou a parar as obras residenciais. E por conta disso, os condomínios... É muito delicado falar disso, né? Mas assim, os condomínios, particularmente falando, alguns pararam e outros não. Mas aí vai da norma do condomínio. Então eu tenho, por exemplo, quase todas as minhas obras pararam, mas eu tenho 2 obras que não. E essas 2 eu preciso gerenciar. Então eu tenho toda a parte, eu só saio hoje para o que eu preciso, questão de trabalho, né? E quando saio, que eu não vou deixar de trabalhar, quando saio com toda a regulamentação, com toda a segurança, o máximo possível. Então assim, usem máscara. Quem gosta também de usar uma touca, usar o vestido, de usar o que vocês quiserem, quanto mais segurança, melhor. Não só para você, para o outro. Vamos ser humildes, vamos pensar nos outros, porque assim iremos crescer, porque a energia gera energia e ninguém cresce só, entende? Então assim, quando eu tô toda cheia de coisa, eu tô pensando em mim, mas eu tô pensando na minha equipe, eu tô pensando no meu cliente, porque o trabalho não para, entende? Então, eu tô aqui no digital, mas a obra digital eu consigo acompanhar. Eu acompanho diariamente obras no digital, inclusive com presencial específicos, que isso aí faz com que o projeto em si seja muito melhor, que otimize muito mais. Então, esteja presente tanto no digital. A questão das obras foi o que eu falei. Eu tenho 2 obras que no presencial, quando é necessário, eu vou, mas estou pregando por ficar mais em casa, lógico, pelo momento. Então, é isso. Em relação ao cadastro, por exemplo, essa semana
a gente continua trabalhando, então continuam entrando demandas, continuam entrando novos projetos, graças a Deus, continuam entrando tanto na parte digital quanto presencial, porque assim o projeto, eu consigo fazer projetos ao longo do Brasil inteiro, ao longo do mundo, se for necessário, e no digital eu com as medidas, com fotos, com as referências, com aqui reuniões digitais, contudo, a gente consegue ter todo o acesso e executar da melhor forma possível também. Mas existem os presenciais. Então, essa semana, por exemplo, tivemos que fazer cadastro. Então, minha equipe, o cadastro eu nunca faço só, eu sempre levo pelo menos uma pessoa, ou então eu também não deixo que... Eu vou estar presente em algum momento quando minha equipe vai, vão 2 pessoas da equipe, mas Júlia vai, conversa, explica, depois eu não preciso ficar o tempo todo, mas assim, tem esse contato total. E assim, fiz cadastro essa semana de projeto novo que entrou presencial. E teve projeto novo que entrou também no digital, que fizemos reuniões aqui, consegui toda a medida, consegui entender da mesma forma o que o cliente queria de uma forma digital. Entende? Mas assim, vai do cliente, vai da necessidade, vai de tudo. E quando sair, seja lá qual for o seu trabalho, seja lá qual for a sua necessidade, saia em segurança por você e pelo outro. Meu trabalho, como todos sabem, não é só arquitetura. Hoje eu sou influenciadora digital e eu tenho trabalhos específicos que são na rua também. Então, algumas coisas fecharam. A gente tem, inclusive, programa na televisão. Essa semana não gravamos por questão de segurança. E por quê? Porque as coisas estavam fechadas. Mas temos programas já gravados antes, então tudo estava ok. Mas está sendo montado, por exemplo, de todas as formas possíveis, as melhores formas possíveis, para que a gente continue trabalhando em segurança, pensando em nós e pensando no outro. Então, as dicas para quem pegou e quer revisar, as principais é o local de trabalho em casa, a rotina. Quem trabalha com questão de arquivos, o Drive, existem diversas plataformas, use e abuse do mundo digital para facilitar a sua vida. O contato, né? O contato é muito importante. O contato direto com a equipe, o contato direto com o seu cliente, o contato não precisa estar tocando, não. Hoje, use e abuse do digital, novamente falando aqui, e tenha contato diário com o cliente, tenha contato diário com os seus prestadores de serviço, a obra mesmo as obras paradas, eu falo com o meu pessoal de obra diariamente. Ele não tá nem trabalhando essa semana, mas eu falo, e aí, tá precisando de alguma coisa? Tá se sentindo bem? Ó, segunda-feira agora a gente vai se encontrar porque tem uma obra que vai voltar. E vamos continuando esse contato, tanto da energia, da preocupação, mas também para evoluir junto. A questão da obra que eu falei, né, depende do condomínio, e o cadastro e os projetos que entram. Então, assim, esteja aberto, estamos abertos. A questão dos projetos, os projetos vêm e a gente vai ter assessoria da melhor forma possível. Se for presencial, com saúde, se for digital, aqui com horário marcado, usando e abusando da tecnologia. E a mensagem que eu abri é a mesma mensagem que eu termino. Nunca é tarde para desenvolvermos a nossa melhor versão. Então faça, porque só depende de você.